Abra por gentileza a palavra de Deus em Provérbios. Provérbios capítulo 4, nós vamos ler o versículo 18. Provérbios 4, 18. E o tema da mensagem de hoje é pare de fugir. Amém? Pare de fugir. Então não fuja desse culto, ouça a mensagem até o final. Olha, irmãos, deixa eu compartilhar com vocês. Existe uma pesquisa feita pelo site Gospel que trouxe muita tristeza no nosso coração. Nessa pesquisa constatou, essa pesquisa foi feita somente com membros ativos das igrejas, tá? E a pesquisa constatou que aproximadamente 50% dos membros ativos assistem parcialmente os cultos, os principais cultos, parcialmente. Gente, isso é muito pouco. Se uma igreja tem 100 membros, apenas 50 pessoas assistem o culto, e esse culto aí não assiste inteiro, assiste uma parte dele e depois sai, ou começa já atrasado. Irmão, que você não seja assim. Amém? Abriu lá, Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz assim as Sagradas Escrituras: mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. Vamos até aqui, vamos orar. Querido Deus, esta é a Tua palavra, que é viva e eficaz. Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E a nossa oração, Pai, que a Tua palavra venha trazer luz a cada um de nós. Que o Senhor, Pai, possa, Senhor Deus, penetrar, sondar, verificar, e a Tua palavra venha atravessar todas as barreiras, ó Pai, venha cair por terra todas as mentiras que foram contadas para nós, tudo aquilo que a gente acreditou que não é verdade, Pai. Nós queremos, ó Deus, hoje ter um encontro com a verdade, e a Tua palavra é a verdade. Que o Senhor venha fazer isso através do Espírito Santo de Deus. Eu me coloco à Tua disposição para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa é a nossa última mensagem da nossa série Ansiedade e Paternidade. Se você perdeu alguma das nossas mensagens sobre essa série, você pode, através do nosso canal, acessar e assisti-las. Eu encorajo você, se você perdeu alguma, de você assistir. Por quê? Porque a ansiedade, irmãos, todos nós sofremos de ansiedade. Alguns em nível maior e outros em nível menor. Se uma pessoa fala, eu não sofro de ansiedade nenhuma, desculpa falar com todo respeito, mas você está muito enganado. Porque a ansiedade é uma consequência por causa do pecado. E a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado, ele nos afastou de Deus. O pecado trouxe insegurança à nossa vida. Então, assista. Sem contar que a ansiedade, ela rouba um tesouro maravilhoso que o Senhor nos dá, que é o presente. Por mais que a ansiedade, a gente sofre de ansiedade, é como se a gente estivesse imaginando algo no futuro, o que vai acontecer amanhã, na semana que vem, o mês que vem, daqui um mês, ou daqui um ano. Ou a gente pensa, quando meus filhos crescerem, a gente já está preocupado lá na frente. A gente sofre por antecedência, mas a gente está sofrendo no hoje. A gente projeta no futuro aquele problema, aquela dor, aquele sofrimento, mas aquilo está roubando nosso dia hoje, a nossa paz hoje. E Deus, às vezes você está comendo, Deus tem ali o alimento na sua mesa, você está comendo, você está de barriga cheia, está satisfeito. Mas às vezes você está já preocupado, não está desfrutando daquele alimento com paz, com tranquilidade, porque você está lá, já pensando lá na frente que você pode acontecer alguma coisa e não ter o que comer. Você está me entendendo? Então, Deus não nos fez para isso. Deus não quer que a gente sofra de paternidade. E o que vence a paternidade? O que vence a ansiedade, de acordo com a palavra que a gente viu durante essa série? É a paternidade de Deus. Porque nós temos um Deus, que Ele está disposto a nos resgatar e nos adotar como filhos se a gente crê que Jesus é o Senhor. Amém? Esse Deus, Ele nos ama tanto, esse Pai nos ama tanto, que Ele sabe a estrutura que a gente está.
que nós estamos desconstruídos, nós ficamos tanto tempo no mundo sofrendo influências, que aquilo gerou em nós, sabe, uma desconstrução do projeto original do que Deus tinha para nós. Deixa eu explicar melhor. Por um lado, nós, os homens, estamos cheios de preconceito. Nós estamos ali, sabe, com a visão distorcida dos princípios, dos valores de Deus. Nós estamos com uma vida toda bagunçada. Nós estamos ali o caráter manchado pelo pecado. Nós estamos cheios de preconceitos. Homens, sabe, que estavam nas trevas por causa do pecado. E por outro lado, nós temos um Pai que nos ama, um Pai que é fiel, um Pai que cuida de nós, um Pai que faz de tudo para que as mentiras que foram contadas para nós, as mentiras que nós acreditamos, daquilo que o pai da mentira, que você sabe que é Satanás, colocou na nossa mente com seus dardos inflamados, Deus quer desfazer as obras das trevas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso que diz a palavra? Por isso, o Pai que nos ama, Ele nos traz a verdade. Ele enviou Jesus. A Jesus, Ele se revela, Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que o Pai usa da palavra. Quando Jesus ora por nós, Ele fala assim, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Além disso, Ele fala que o Senhor enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos ensinaria sobre a verdade. Ou seja, o Pai, Ele quer revelar essa verdade e Ele usa, né? Nós podemos comparar a verdade como uma luz. Uma pessoa que está vivendo na mentira, uma pessoa que não conhece a verdade, é como uma pessoa que está nas trevas, literalmente. E Deus, sabendo disso, Ele traz luz para as nossas vidas. E Ele vai clareando a nossa vida, mostrando aquilo que está errado. Então uma pessoa que se converte, por exemplo, ela não é do dia para a noite que ela conhece tudo, pelo contrário. É num caminhar e num relacionamento com Deus, que Deus vai trazendo luz para várias áreas da vida, e isso é aos poucos. Deus não acende um holofote de uma vez, sabe? Não, Ele vai acendendo luz e vai trazendo clareza. Conforme a gente está vendo, vê que aquilo que está errado, a gente pede para o Senhor nos ajudar a consertar, a gente conserta, arruma, sabe, limpa a nossa casa, e aí a gente vê, opa, nessa área eu também preciso ser transformado, e aí o Senhor vai trazendo luz. É assim, é aos poucos. Agora, você já é isso que é a vontade de Deus. Entenda, a vontade de Deus é trazer luz para as nossas vidas, é melhorar a nossa vida, é desfazer as obras das trevas. É isso que diz o versículo que a gente acabou de ler lá em Provérbios. Olha, mas as veredas dos justos é como luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro, para que a cada dia mais você possa ver com clareza. Amém? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós estamos num lugar muito escuro por muito tempo, quando alguém acende a luz, aquela luz, ela incomoda. É ou não é? Já ouviu falar que a verdade dói? Já? Exatamente. A verdade, quando ela está mostrando o que está de errado, ela dói, ela incomoda, porque é um confronto com o nosso eu, com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente pensava. Então, a princípio, a verdade, ela vem, ela incomoda. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo diz lá em João, capítulo 3, ele vai dizer que o julgamento é esse. A luz veio para o mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz. Porque nas trevas você pode fazer as coisas erradas, pode beber, pode fumar, pode mentir, pode se prostituir, pode enganar as pessoas, que nas trevas ninguém está vendo nada. Eles aceitam essas coisas. Mas a luz, ela traz a verdade, ela traz a clareza. Então muitos preferem estar nas trevas do que ser, sabe, confrontados pela luz. E a tendência do ser humano, por nós estarmos nessa carne mortal, sabe, por nosso lado pecador, nós temos a tendência de fugirmos quando o Senhor revela a verdade. E a gente vai ver isso hoje no livro de Jonas.
Eu pedi, mandei mensagem para os irmãos que são da igreja para estar lendo, o livro de Jonas. Espero que você tenha lido, você vai ter uma compreensão melhor a respeito do que nós vamos ver hoje. Porque você já conhece um pouco da vida de Jonas, a gente vai falar um pouquinho mais, sobre todo o livro dele. Mas não sei se você sabe, o nome Jonas significa, no hebraico, pomba. A pomba, ele é conhecido como um animal que gosta de pousar em lugar seguro. Lembra quando Noé, quando estava tendo dilúvio, após passar o dilúvio, depois dos 40 dias de chuva, o Senhor ele trouxe ali, Noé soltou a pomba para que pudesse sobrevoar e ver se achava algum lugar seguro para pousar. Porque aí Noé já entenderia que ele poderia já abrir a arca e descerem de lá. A pomba ela pousa em lugar seguro. Jonas representa a nossa natureza humana de sempre procurar um lugar seguro para a gente estar. Todos nós buscamos algo que nos traz segurança. Se você já é cristão há um bom tempo, você vai saber responder essa questão. Qual é o lugar mais seguro que a gente possa estar? Essa resposta é fácil, todos nós sabemos. O lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. É ou não é? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você hoje. Hoje, você está vivendo no centro da vontade de Deus? Eu temo que muitos que estão nos assistindo possam dizer: poxa, eu não estou vivendo no centro da vontade de Deus. Tem muitas áreas da minha vida que eu preciso deixar, alguns pecados, alguns costumes, eu não estou vivendo. Agora perceba, se nós sabemos que o melhor lugar para vivermos é o centro da vontade de Deus, por que a gente não vive no centro da vontade de Deus? Sabe por quê? Porque ao longo do caminho, a nossa vida, sabe que a gente foi sendo influenciado pelas coisas deste mundo? Nós, por causa desse mundo e por causa da nossa natureza pecaminosa, a gente acha que o que vai nos trazer segurança, às vezes, são pessoas, são relacionamentos, porque a gente tem aquela necessidade de aceitação. Então a gente quer, porque quer ter alguém do nosso lado para poder casar, para constituir uma família. A gente se sente seguro quando tem isso. A gente almeja isso. Outros já vêm no dinheiro, porque o dinheiro, se eu tiver o dinheiro, eu vou ter o que comer. Se eu tiver o dinheiro, eu vou ter condição de ter um bom médico, se eu estiver doente. Se eu tiver dinheiro, ele vai me proporcionar conforto. Se eu tiver dinheiro, ele vai me proporcionar também entretenimento, que é o prazer. Então nada disso é errado, nada disso é pecado. O erro é fazermos dessas coisas um lugar seguro, porque é aí que a gente quebra a cara e se frustra. Porque o único lugar seguro é na presença de Deus, é no centro da vontade de Deus. Todas essas coisas são bênçãos, mas primeiro tem que ser o reino de Deus, a presença de Deus. É Ele quem nos protege, é Ele que tem todo o controle da nossa vida. Amém? E por que eu falo que nós temos essa tendência de fugir? Por que Jonas tenta fugir da presença do Senhor? Esse livro ele já começa falando que a palavra do Senhor veio a Jonas e o Senhor lhe dá uma missão para Jonas. Qual que era? Ele fala: vai para Nínive e prega para eles, para que eles se arrependam dos seus pecados, para que eles não sejam destruídos. E logo no versículo 3 vai falar assim que Jonas se levanta e ele sai, ele foge da presença do Senhor. Por que Jonas foge da presença do Senhor? Primeiro, porque Nínive era a capital da Assíria. E os assírios foram grandes inimigos de Israel. Fizeram muito mal a Israel. Já tiveram muitas guerras com Israel. Sem contar que Jonas, por ser um profeta, ele conhecia das Sagradas Escrituras e conhecia que havia uma profecia que a Síria se levantaria e iria vencer o Reino do Norte e levaria o Reino do Norte cativo. Ou seja, então Jonas, o que ele pensou? Ele teve um plano. Ele pensou o seguinte: olha, eu não vou para Nínive pregar para eles não vão ouvir a palavra, eles não vão se arrepender, eles não vão
eles serão destruídos porque eles não se arrependerão, e assim eles serão castigados e a gente, né, a gente vai se livrar, né, dessa profecia que tinha contra eles. Da mesma forma, irmãos, nós fazemos muitos planos na nossa vida. Fazemos ou não fazemos? Nós sempre procuramos fazer planos para garantir a nossa segurança. A gente imagina assim, olha, eu vou enviar meus filhos para essa faculdade, eu vou investir nisso, eu vou investir naquilo, olha, eu vou convencer o meu chefe para ele me dar uma promoção ou para ele me deixar trabalhar naquele setor, eu vou negociar com aquele proprietário para eu conseguir aquela casa ou ter aquele carro. Olha, vou contar um exemplo. Poucos dias atrás, conheci um jovem, veio fazer um trabalho aqui em casa, e esse jovem ficou sabendo que eu era pastor, ele estava afastado dos caminhos do Senhor, tudo, né? Pegou meu contato. E uns tempos atrás ele rompeu o seu relacionamento, né? A namorada dele rompeu o relacionamento com ele ficou arrasado. E ele entrou em contato comigo, né? Mandou um áudio lá no WhatsApp pedindo minha ajuda. Falou, amém, irmão, estou aqui para ajudar. E aí ele já veio com um plano todo traçado. Ele falou assim, pastor, essa aqui, vou mandar o contato dela. O senhor entra em contato com ela, mas o senhor não fala que fui eu que passei o seu contato. Você só fala que eu fui na sua casa, que o senhor me conheceu, você viu que eu estava triste, e aí você perguntou por que eu estava triste, e aí eu falei que era por causa disso, e aí o senhor se prontificou a entrar em contato com ela para falar e ajudar. E eu respondi para o irmão, desculpa, mas eu não posso te ajudar dessa forma, isso é mentira. Mas perceba que ele já tinha um plano todo arquitetado para resolver o problema dele. E é assim que nós somos, nós sempre estamos fazendo planos para trazer segurança. E sabe qual que é o problema? Que nós fazemos planos e muitos planos, até planos bons, mas fora da direção do Senhor, sem o temor do Senhor. Nós arquitetamos porque a gente acha que a gente se apoia sobre o nosso próprio entendimento e a gente já vai imaginando, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu necessito, eu vou fazer aquilo e aquilo outro. A gente faz planos para que venha trazer segurança para cada um de nós. E a gente acha que aquilo é seguro. Porém, fazer planos, tomar uma decisão fora da presença de Deus, da vontade de Deus, isso é errado. Amém? Então nós temos várias formas para confirmar se é a vontade do Senhor ou não. Nós podemos confirmar através da palavra. A palavra do Senhor é um direcionamento, é uma bússola que a gente pode ver se está no caminho, se isso é de acordo com a vontade de Deus ou não. Nós podemos também orar e pedir, Senhor, me ajuda, é essa a tua vontade, me guia. Nós podemos também, a Bíblia diz que nós temos uma multidão de conselheiros aí a sabedoria. A gente pode perguntar, meu irmão, o que será sobre isso? Pastor, pai, professor, olha, esse é o melhor caminho. Pesquisas. Nós temos a paz de Cristo, que é o hábito do nosso coração, como diz as Escrituras, que pode, sabe, nos guiar e nos ajudar para saber se é a vontade de Deus ou não, para que a gente não venha viver segundo o nosso próprio entendimento, para que a gente não venha buscar a nossa própria vontade. Quem está entendendo aí? Amém? Louvado seja o Senhor. Então agora veja a fuga de Jonas. O versículo 3 diz o seguinte, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora, note que quando nós queremos fugir da verdade, não sei se você já sabe qual que era o problema de Jonas. Qual que era o problema de Jonas, meu irmão? Só para que você entenda. O problema de Jonas era que, de dois, ou ele era uma pessoa que não era um homem misericordioso, e ele guardava rancor e raiva contra os ninivitas, tá? Ou ele era uma pessoa que idolatrava a nação de Israel e por isso não amava os pagãos.
de 2:1. E a gente vai ver isso claramente no texto. Então, quando o Senhor traz essa palavra, a palavra diz que Jonas, ele quer fugir da presença do Senhor. A presença do Senhor, ela significa a face do Senhor. É por isso que Jonas foge. Assim também os homens, quando eles não querem ver que o Senhor quer algo, trazer uma verdade para a vida deles, quando a pessoa ela não quer saber a verdade, a pessoa ela tenta fugir. Ela evita de ir nos cultos, ou de ouvir ou assistir o culto. Ela evita de ler a palavra de Deus, evita de orar. Ela evita, às vezes, de conversar com uma pessoa mais séria, uma pessoa que fala a verdade. Ela evita, sabe, de conversar sobre o assunto. Às vezes o casamento ali teve um conflito e precisa ter aquela conversa séria ali com a esposa. Aí o marido vai lá e liga a televisão. Por quê? Porque ele quer fugir muitas das vezes daquela conversa, daquela verdade, daquele confronto que era necessário para resolver o problema. Da mesma forma, a palavra vai dizer que Jonas, ele vai para Tarsis. É como se a distância era muito grande. Na cabeça de Jonas, ele falou assim, olha, o Senhor foi para lá, eu vou para cá. Jonas, ele vai totalmente oposto. Não sei se você sabe, mas era costume daquela época, eles reconheciam e pensavam que Tarsis era um paraíso, porém distante. E Jonas, ele quer fugir da presença do Senhor. E nós, irmãos, escuta o que eu estou falando. Todos nós tentamos fugir da verdade, uma vez ou outra. A gente procura fugir daquela verdade que o Senhor ele quer trazer no nosso coração. E aí, a gente tem vários mecanismos de defesa para a gente fugir. Eu anotei alguns. Muitas pessoas, elas fogem, querem fugir da verdade e correm para a televisão. Outros vai buscar na comida, outros na bebida, outros no celular, fica horas e horas ali, sabe, na rede social, no entretenimento, e não vai buscar conhecer a verdade, não vai tratar aquele problema que o Senhor mostrou. Às vezes a pessoa ela quer falar muito, outros vai tentar através das compras, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, é uma fuga. Alguns ele vai dormir, né? Outras pessoas ela procura através do trabalho, né? A pessoa ela procura trabalhar, quer trabalhar muito, foge para o trabalho, se entrega ali no trabalho e só quer trabalhar. Isso é muito errado. Tem outros que fogem para a área do sexo, para a pornografia. Outros já fogem para a crítica. A pessoa que é muito crítica e critica tudo, critica os outros, quando você está criticando os outros, você está revelando o defeito da outra pessoa e está escondendo o seu próprio defeito. Há pessoas que fazem muito projeto, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso começar aquilo outro. Outras pessoas que é o perfeccionismo também. O costume de limpeza é uma fuga, eu preciso deixar tudo limpo isso aqui. É uma forma de ocupação para se esconder daquela verdade. A cobiça também é quando a gente quer buscar a felicidade, né? Fica cobiçando aquilo que os outros têm. E existe um estudo, meus irmãos, que mostra que os homens não cobiçam coisas ou pessoas. Por exemplo, a pessoa não cobiça aquela casa, aquele carro, ter aquela pessoa. Porque senão os ricos não cobiçariam. O que cobiça, um estudo aponta que nós cobiçamos a sensação de ter aquilo. Pensam assim, eu seria muito feliz se eu tivesse aquele carro. Como seria bom se eu tivesse aquela casa. Se eu fosse casado com aquela pessoa, como minha vida seria diferente. Então nós cobiçamos não a coisa em si, mas a sensação que pode trazer. E aí eu pergunto para você, qual que é a sua Tarsis? Qual que é a sua fuga? Para onde você costuma fugir? O que te dá prazer? O que você faz muito de forma repetida?
Preste atenção, irmãos, isso é tão simples, é tão sutil, que eu conheço um pastor que ele falou que ele estava sofrendo de síndrome de burnout. E ele estava pregando sobre saúde pastoral. E aí ele foi de uma crise para ele ver que ele estava passando por aquilo. Ele não tinha percebido. Ele trabalhava tanto, ele se dedicava a tantas coisas que ele não tinha percebido. E Deus estava querendo mostrar para ele, sabe, isso está errado. Olha, não está certo, você precisa dar uma pausa nisso, naquilo. Então nós temos esses mecanismos de defesa para fugir da verdade. E olha que curioso o versículo 5. Ele diz o seguinte: Jonas, porém, havia descido ao porão e dormia profundamente. Qual que era a fuga de Jonas aqui? É o sono. É quando a pessoa ela tem um monte de problemas para resolver. Tem coisas, sabe, que precisa confrontar. Não, eu quero dormir, deixa eu dormir. E sabe, a vida está uma bagunça, mas ela foge ali para o sono. Esse é um exemplo. Não sei se você sabe, mas lá acho que em Lucas capítulo 22, quando os discípulos estavam junto com Jesus no Getsemane, Jesus pede para eles orarem e eles dormem. Vai dizer lá que eles dormem o sono da tristeza. Por quê? Porque eles sabiam que estava sendo aproximada a morte de Jesus. Jesus tinha falado isso claramente para eles. E Jesus fala para eles orarem, vigiarem. Então eles estavam tão tristes pelo que poderia estar acontecendo que eles dormem. Qual é a sua fuga? O que você tem fugido? O que você tem procurado fazer, sabe, para ocupar às vezes a sua mente, para fugir daquela verdade que Deus está mostrando, daquela área que precisa de cuidado, que precisa ser tratado. Tome cuidado com isso, porque o que o Senhor faz quando a gente foge da verdade? O Senhor, Ele mostra qual é a verdade, aquilo que precisa ser corrigido, mas a gente foge da verdade. Olha o que aconteceu com Jonas. Teve uma tempestade. Deus usa tempestades para tratar com Jonas. Essas tempestades são crises, essas tempestades são tempos difíceis, essas tempestades são quando algo acontece que é necessário acontecer para Deus chamar a nossa atenção, para Deus fazer a gente parar, para Deus, sabe, mostrar aquilo que precisa ser tratado. A tempestade que vai ali para Jonas não era um castigo para ele, preste atenção. Essa é a visão. Lembra que eu falei para você que a ansiedade é quando a gente vê as coisas com o olhar do homem, a gente sofre de ansiedade, mas quando a gente tem um olhar de filho, que sabemos que nós temos um pai, nós vamos olhar aquilo com outros olhos e não vai sofrer de ansiedade. Se você olha as tempestades na sua vida como um castigo de Deus, você sofre. Mas quando você olha para aquela tempestade como um agir de Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, você vê aquilo, olha o Pai providenciando uma oportunidade para tratar comigo. Então, nós precisamos entender que Deus usa tempestades, que são crises, sofrimento e a dor às vezes, para chamar a nossa atenção, porque Ele tentou de várias formas falar. Fala para mim, você acha que Jonas precisava passar por essa tempestade? Não. Se Jonas, a princípio, tivesse obedecido à palavra do Senhor e ter ido primeiramente para Nínive, nada disso teria acontecido. O que Deus usa também, né, quando a gente está fugindo da verdade? Deus usa pessoas. O que aconteceu aqui com Jonas quando ele estava fugindo da verdade? Teve a tempestade e olha só, no capítulo 1, versículos 6 e 10, diz o seguinte: o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque eles
lhes havia contado. Note que Deus envia homens, no caso aqui foram os marinheiros, para chamar a atenção de Jonas e despertar Jonas de um sono. Que mesmo na tempestade, assim, ainda assim ele estava dormindo, fugindo. E aí os marinheiros, que não eram assim, tementes a Deus, não conheciam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mesmo assim chama a atenção dele. Ei, o que você está fazendo? Você está dormindo? Desperta do teu sono, invoca ao Senhor. E aí quando Jonas revela por que está acontecendo tudo aquilo, ele fala assim, eles vão falar assim, por que você está fugindo? Eles confrontam a Jonas. Olha o que você nos trouxe. É isso que o Senhor ele faz, ele usa pessoas. Às vezes Deus está usando essa pregação da palavra para confrontar você e mostrar, irmão, você precisa mudar, você precisa, sabe, se abrir para a verdade do Senhor e ser transformado de uma hora para outra. Às vezes Deus está usando o seu cônjuge, falando com você, bem, para com isso, olha o jeito que você é. Isso está contra a vontade de Deus, a palavra de Deus. E aí você está, não, para de besteira, eu não preciso, ou eu nasci assim, me deixa desse jeito, ou tenta se ocupar com outras coisas. E o Senhor está usando a tempestade, está usando pessoas para revelar a verdade, para chamar a sua atenção e tratar essa debilidade. Irmãos, qual que é o preço da fuga? Às vezes você pode estar pensando assim, o preço da fuga é as tempestades da vida, irmãos. Isso é consequência. O que é mais grave, o preço da fuga, preste atenção, é que a pessoa que vive fugindo, ela não cresce no Senhor. A pessoa que foge, ela não é tratada. Tem pessoas que está anos na igreja, já conhece o Senhor há anos, e continua na mesma coisa. Não muda, não progride, não avança, não amadurece. Ela está ali, vive criando mecanismos para driblar a verdade. Vive arrumando justificativa para os seus erros. Procura até na Bíblia, meios para se justificar, para falar eu sou assim por causa disso, por causa daquilo outro. E quando nós estamos vivendo dessa forma, a gente não amadurece. Se você parar para pensar, para prestar atenção, Deus ele lança luz, Deus lança a verdade. E quando nós fazemos isso, nós estamos fugindo, nós estamos parados, nós estamos ali, regredindo ao invés de progredir. Nós não estamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Nós não estamos transformados à imagem da estatura do varão perfeito, na imagem de Jesus Cristo. As pessoas que avançam no Senhor são as pessoas que confrontam, que pegam aquela verdade que o Senhor, por mais que doa, ela tem a humildade, reconhece e fala, é a verdade, eu preciso mudar. Eu preciso dar um basta. Eu preciso parar com isso. Deus ele vai fazer isso. E as pessoas que mais aplicam essa verdade são as pessoas que mais amadurecem. É igual aquele exemplo do vaso e do olheiro. Irmão, eu nunca tinha nunca tinha entendido que quando Jeremias tem aquela visão do olheiro trabalhando no vaso, e o olheiro representa Deus, a palavra diz ali que o vaso se quebra na mão do olheiro. E eu ficava pensando, mas como que pode eu ser quebrado pelas mãos do próprio Deus? Eu pensava que nós éramos quebrados quando a gente quebrava a cara no mundo. A gente se quebrava com as coisas do mundo, mas não. É quando o Senhor ele traz uma verdade, é como que aquela verdade nos abala. Aquela verdade nos quebra. E aí o Senhor ele faz um vaso novo, um vaso maior, um vaso mais belo, e enche esse vaso da sua presença, do seu Santo Espírito. Amém? Agora nós sabemos que Jonas ele é lançado ao mar em seguida, e é engolido por um grande peixe, e aí ele fica 3 dias e 3 noites nesse grande peixe, e esse grande peixe
o vomita aonde? A Nínive. Ele chegou a Tarsis? Nunca chegou a Tarsis. Porque Tarsis era um paraíso, mas era muito distante. Da mesma forma como que a gente foge, né, como se estivesse buscando, sabe, um refúgio, a gente nunca vai encontrar o descanso. Por isso que o Senhor ele não permite que ele chegue a Tarsis, e o Senhor o leva para Nínive. E no capítulo 3, se você prestar atenção, logo no primeiro versículo, assim que ele é vomitado em Nínive, o Senhor ele vai trazer a mesma palavra que ele traz ali no versículo 1 e 2, falando para Jonas: vai para Nínive e prega a palavra para eles. Preste atenção, por que Deus tem que falar a mesma coisa para Jonas que ele já tinha falado no capítulo 1? Porque Jonas não tinha aprendido a lição. Deus ele tem que repetir a mesma ordem, porque da primeira vez Jonas tinha fugido. E Deus continuará tratando com você na mesma área, até que você decida mudar. Até que você fala: Senhor, amém. Eu cansei de fugir, eu cansei de correr da Tua presença. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, eu quero mudar a partir de partir de hoje. E aí eu falo novamente, Jonas, a gente conhece a passagem, no capítulo 3, Jonas vai, ele prega a palavra para os ninivitas, eles se arrependem do pecado, Deus perdoa o pecado deles, acrescenta mais anos de vida, porque Deus tinha decretado que se eles não se arrependessem, ele iria destruir. Deus os perdoa. E aí eu faço a mesma pergunta. Qual que era o problema de Jonas? Lembra que eu havia falado? O problema de Jonas era que ele era uma pessoa que não tinha misericórdia pelas pessoas. Ele não era uma pessoa misericordiosa. Ele era uma pessoa que guardava rancor no seu coração. É por isso que ele tinha essa raiva dos ninivitas. E ele queria o mal pelos ninivitas. Ou ele era muito idólatra à nação de Israel ao ponto de não amar os pagãos. Sabe? É só o povo de Israel que tinha que ser cuidado. Ele não tinha esse olhar. Então, o problema de Jonas que ele tinha lá no começo, quando ele foge da presença do Senhor, deixa eu fazer uma pergunta, ele continua com esse problema ou ele foi corrigido? Ele continua com o mesmo problema. Sabe por quê? Leia aqui no capítulo 4, versículo 1, no versículo 3 e versículo 4, olha só o que o Senhor diz. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Raiva do quê? Ele ficou com raiva pelo fato dos ninivitas ter se arrependido. Olha só a maldade no seu coração. A verdade que Deus tinha trago através daquela ordem, olha, vai lá e prega. Deus trouxe uma verdade. Deus sabia, olha, precisa tratar o seu coração. Por que Deus não mandou outro profeta, mas mandou Jonas? Porque Jonas precisava ser tratado. Precisava gerar esse perdão, gerar esse amor e ter essa misericórdia pelo próximo. E Jonas, quando vê a bondade de Deus para aquele povo, para os seus inimigos, Jonas tinha ódio e raiva no seu coração e ele ficou aborrecido e com raiva por ver o que Deus tinha feito, pela benevolência de Deus para com o povo de Nínive. E aí no versículo 3, ele vai falar o seguinte: agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha só o ponto que chega o ódio, a raiva, o rancor. Uma pessoa que não deixa ser tratada. Ele prefere morrer do que ver o seu inimigo sendo abençoado por Deus. Ele prefere morrer do que confessar que ele precisava ser tratado. Do que confessar do que abrir mão do seu egoísmo, da sua dureza do seu coração, e preferia morrer do que ser transformado. E o Senhor lhe disse, lá no versículo 4, e o Senhor disse: você acha que é razoável a sua raiva? Ou seja, Jonas ainda estava com o seu mesmo problema de que quando ele estava lá em Israel e o Senhor o manda aí a Nínive. Jonas continuava com aquela área nas trevas,
precisando ser tratado. E aí veja o que o Senhor ele fez. A palavra vai dizer que Deus fez crescer, ele fez uma tendinha, Deus fez crescer uma planta que fizesse sombra para Jonas. E ele se alegrou muito, porque foi muito gostosa essa sombra. Veio o vento fresco e ele se alegrou demais. Aí, no outro dia, o Senhor permitiu que um verme comesse essa planta. Então, quando amanheceu, essa planta estava seca e estava morta. E o Senhor trouxe o sol e aquele calor, aquele vento quente, veio até Jonas. E a palavra vai dizer que Jonas fica tão irado e ele pede novamente a morte. E olha o que o Senhor ele fala para Jonas. Presta atenção, o capítulo 4, versículo 9 a 11. Irmão, presta atenção, isso é muito forte. Ele diz o seguinte: então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte ela desapareceu. E você não acha que eu deveria ter mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha o que o Senhor está falando para Jonas. Jonas, você consegue ter compaixão de uma planta, e você acha que eu não tenho que ter compaixão por mais de 120 almas? 120 pessoas que eu criei e coloquei nesse mundo. Pessoas que estão perdidas e fazendo o que é errado. Você acha que eu não devo perdoar essa pessoa e dar uma chance para essas pessoas? Jonas, o que Deus está falando? Olha, Jonas, você tem um problema. Você precisa perdoar, você precisa amar, você precisa quebrar essa idolatria. Mas Jonas continua no seu pecado. E eu concluo fazendo essa pergunta: como que termina a história de Jonas? Você já observou? Ela termina indefinida. A história de Jonas acaba aí. Sabe por quê? Porque todo aquele que fica fugindo de Deus, fugindo da verdade, a sua história não vai ser concluída. Vai ser uma luta intensa, um trabalhar intenso até a morte. A história de Jonas acaba indefinida, porque ele não quis dar uma definição, ele não quis mudar. A gente sabe se Jonas se foi transformado? Você sabe se Jonas começou a ter compaixão? Você sabe se Jonas voltou para Israel? A gente não sabe o que aconteceu com Jonas. Da mesma forma, você nunca vai saber o que vai ser. Você vai ter uma vida segura, uma vida, sabe, abençoada por Deus, se você continuar fugindo da verdade. Se você continuar se escondendo na mentira. Se você continuar buscando mecanismos de defesa, sabe, continuar com o coração endurecido, petrificado, ao invés de mudar. Talvez você já disse isso: eu prefiro morrer do que fazer isso. Eu prefiro morrer do que ter que perdoar aquela pessoa. Eu prefiro morrer do que dar o braço a torcer. Eu prefiro morrer do que se converter ao Senhor. Eu prefiro morrer do que ser crente. Chega de fugir. Vamos deixar o Senhor nos tratar. Deixar o Senhor nos mudar para a glória dEle. Ele nos ama e Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Eu quero orar com você. E eu peço que você faça uma oração sincera diante do Senhor, para que Ele venha mostrar tudo que está errado, tudo que precisa ser transformado, em nome do Senhor Jesus Cristo.